Olá, este livro, intitulado São José, Olhares e Vozes em Confronto, ele foi lançado em setembro deste ano e faz não apenas um resgate, mas propõe uma reflexão sobre o valor histórico e contemporâneo do bairro de São José, um dos primeiros do Recife. Foi organizado por Virgínia Pontual, Renata Cabral, Juliana Melo Pereira e Flaviana Lira. Para falar sobre o livro e as peculiaridades do bairro de São José, recebemos aqui no Opinião Pernambuco Virgínia Pita Pontual, que é professora do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Urbano da Universidade Federal de Pernambuco e coordenadora do Laboratório Urbanismo e Patrimônio Cultural da UFPE. E também Natália Vieira. Ela é professora do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Pernambuco, autora do capítulo Valores, Significância, Materialidade e Imaterialidade, a relação simbólica entre mercado e bairro de São José. Lembrando que o programa Opinião Pernambuco, todos os programas, também são exibidos nas rádios Universitária FM 99.9 MHz e na Rádio Universitária AM Paulo Freire 820 kHz. Para vocês que nos acompanham nas rádios, eu sou Valdir Oliveira. Sejam bem-vindas, professoras, e vamos começar o programa. Eu gostaria que a gente trouxesse um pouco mais de informações sobre o momento em que surge esse bairro, o que era esse bairro lá do século XVI e que depois vem justificar, vem dar razão para a publicação do livro do qual a gente vai falar hoje. Professora Virgínia. Olá, gente. Olá, companheiros Valdir e Natália. O bairro de São José ele é essencial para a cidade, né? A sua formação urbana ele data desde os primórdios da ocupação do seu território, né? Apesar de que o bairro do Recife, sua ocupação se deu anterior, e a ocupação de Santo Antônio e São José sempre foi uma ocupação muito difícil de identificar, né? Não existia uma separação, uma distinção entre Santo Antônio e São José, né? Há de lembrar que o Forte de Cinco Pontas, que é no bairro de São José, ele foi construído para a defesa da cidade e quando da Guerra da Revolução, da Insurreição Pernambucana, né, quando fomos libertos do jugo do jugo holandês, ele perdeu uma das pontas e se manteve, foi reconstruído com 4 pontas, mas o nome 5 pontas se manteve. Para vocês verem como é forte tudo que foi, o que existiu e o que foi ocupando o bairro de São José até hoje é de uma força para a cidade inteira, né? E é essa força que nós queremos registrar, quer dizer, que nós registramos nesse livro, né? E que está aqui e que temos o imenso prazer de poder falar, conversar com vocês sobre ele, né? As primeiras representações desse bairro, ele era muito ligado a uma pedra no Recife, que ela era furada. Vocês sabem, né, que quando os holandeses aqui chegaram, apelidaram, né, a cidade da Pedra Furada por conta de que era exatamente por essa boca, né, que adentravam os navios e que ancoravam no porto para descer as mercadorias, que era um porto. O Recife era um porto, já que a vila, a cidade principal, a vila, era Olinda.
Era em Olinda, onde se localizavam o governo colonial e, e as casas e as residências. Professora Virgínia, daqui a pouquinho a gente volta para a senhora dar sequência, e exatamente a gente linkando toda essa abordagem que a senhora faz, que veio para o livro, né, o livro do qual a gente está trabalhando no dia de hoje. Eu queria falar um pouquinho com a Natália, a professora Natália. Professora, esse bairro que surgiu lá atrás, ele ainda existe? O que é que sobrevive desse bairro, né, para que depois a gente comece a fazer as conexões entre o passado e o presente? Oi, Valdir. Então, agradecendo também o convite, né, e a possibilidade de estar aqui conversando com Valdir e Virgínia sobre o livro que nos deixa, né, todos do laboratório muito felizes com essa possibilidade de compartilhamento. A sua pergunta é exatamente o que move o livro, Valdir, porque a questão das permanências em São José, apesar de se chamar muito mais atenção na contemporaneidade para as mudanças, as transformações e a descaracterização do bairro, o que a gente identifica ao longo dos vários capítulos que compõem o livro é que existem muitas permanências, e que são permanências muito fortes para a alma da cidade, que representam Recife como um todo, que não só representam o bairro de São José. Ele tem essa coisa simbiótica, como Virgínia falou, em relação a Santo Antônio, essa área central de formação da cidade. Então, ele diz respeito a Recife como um todo. E o livro, em mais de um momento, se coloca essa questão de como a alma de Recife pode ser lida através dessa leitura de São José. É esse o convite que a gente faz. Então, professora Virgínia, aí a gente chega, né, a esse livro que vocês lançaram em setembro, mas a gente pode dizer que está sendo lançado ainda, porque o lançamento ele não se encerra apenas naquela festividade lá do autógrafo inicial, né? E aí são quatro organizadoras, você, Renata, Juliana e Flaviana. Gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre essa construção, né? Como é que partiu a ideia, como é que foram os convites para outras pessoas, como é o caso de Natália, produzirem capítulos desse livro, enfim, como foi esse processo? Olha, esse livro, praticamente todas as autoras são do Laboratório de Urbanismo e Patrimônio Cultural, na qual eu sou a líder, né? E a professora Renata Cabral, a vice-líder. Né? Essa inquietação sobre o bairro de São José surge desde 2004, né? 2004 não, 2015, quando já conta dos movimentos do Kaiser Estelita, né? Nós percebemos que a pressão que existe sobre o bairro de São José seria muito grande. Nós identificamos, por outro lado, que as transformações estavam, então, exatamente em função do aprova, não aprova, né, o bairro, de todo o movimento do Ocupa Estelita, que o bairro estava já, naquele momento, sofrendo grandes pressões. E então, né, nós nos interessamos e começamos a pesquisar. Vários alunos nossos, né, também se debruçaram sobre o estudo, também se interessaram e se debruçaram sobre o estudo de São José. Então, nós o que fizemos foi, num determinado momento, nós tínhamos já uma densidade de pesquisas e de trabalhos realizados que realmente veio a ideia de organizar, dando uma linha, né, de documentação em um livro. Né? Paralelamente, a professora Norma Lacerda, o seu grupo de pesquisa sobre o capital imobiliário
fundiário dos centros históricos, ela veio desenvolvendo também uma pesquisa muito grande sobre aí já na contemporaneidade. E ela identificou grande parte, né, das mudanças que estavam ocorrendo, das razões da ocupação dos proprietários. Então, nós chamamos ela para se incorporar a nós, né, e construímos esse livro, né, num sentido de um registro. Mas, mais do que um registro, ele é uma memória de São José essencial. E aí eu passo para a Natália, porque ela vai detalhar um pouco mais do que é o livro. Exatamente, eu queria trazer para a Natália e acrescentando um questionamento a isso que a professora Virgínia coloca. Esse livro, a gente pode compreendê-lo como um ato político, como um manifesto de defesa à preservação de um patrimônio tão rico para o estado de Pernambuco? Então, eu vou começar pela pergunta de Valdir. Eu acho que com certeza, né? Ele é um registro e um convite à reflexão sobre essa relação entre permanência e transformação. Existe um discurso hegemônico sobre a descaracterização do bairro, que vem autorizando algumas transformações e projetos que mudam completamente a cara de São José. E o livro registra essas permanências através dessa organização, como Virgínia começou a colocar, em duas partes principais, né? O livro tem um primeiro bloco de capítulos que, a partir do olhar da história cultural, mostra confronta diferentes representações de São José. Então, em alguns capítulos, através de fotografia, comparando o passado com a situação presente, e mostram as permanências que a gente pode identificar no bairro de São José. E a segunda parte do livro, que se chama, né, Tensões entre Materialidade e Imaterialidade, traz para uma discussão mais da conservação, né, dentro do campo da conservação, sobre essas relações de significância do bairro, dentro desse contexto dos projetos e das pressões que o bairro sofre na contemporaneidade. Ok, a gente chega ao final do primeiro bloco e a gente está falando sobre o livro São José, Olhares e Vozes em Confronto, um livro que aborda, que traz a reflexão, a preservação e as perspectivas para o futuro de um bairro que fica localizado no centro da cidade do Recife. Então, a gente faz um intervalo e volta daqui a pouco. Estamos de volta com o programa Opinião Pernambuco, falando sobre o bairro de São José, mas especificamente sobre o livro que aborda aquele local, aqui do centro do Recife, na perspectiva de olhares e vozes em confrontos. Ou seja, é uma discussão sobre o que foi, o que é e o que poderá ser. Então, professora Virgínia, a gente sabe que, historicamente, o bairro de São José, assim como de Santo Antônio, aqueles bairros ali, eles fazem parte de um local com um comércio muito forte. Inclusive, era muito mais forte quando não se tinha ainda os shopping centers. Depois vem os shoppings. Algumas pessoas que circulavam por lá disseram, não, agora eu vou para o lugar que tem ar-condicionado, não quero mais o centro. Aí começa a se verificar disputas de classes sociais, ou seja, você vai para lá, eu vou para cá. O bairro também ele sofre questão de violência, né? A gente tem muita violência, né, presente ali e nem sempre a polícia, nem sempre o poder público consegue dar conta. Mas é um bairro relevante, é um bairro importante. Gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre essa transformação ao longo do tempo e o que é esse movimento, né, que envolve, inclusive, o mercado de São José. Ele contribui para descaracterizar ou ele cria uma identidade própria para o bairro de São José? Eu, como a Natália já falou, né, eu acho que
as transformações que estão ocorrendo, elas não criam, elas criam por até certo ponto uma descaracterização. Uma descaracterização que é muito arquitetônica. É a nível da estética, não é a nível social, não é a nível econômico. Eu, quando era criança, né, eu ia com minha mãe fazer compras na Duque de Caxias, na Penha, na Rua Direita. Eu continuo a ir por essas ruas fazer compra. Eu continuo a ir ao mercado de São José. Tá? Isso daí, né, o que aconteceu, né, é que com o processo de criação dos shopping centers, por um lado, e com o processo das transformações, que não, diga-se de passagem, não tem a devida vigilância por parte dos governos que são responsáveis por essa vigilância, entendeu? Que eu sei que tem, porque eu também já fui da prefeitura, né? O que é que acontece? Pessoas compram 1, 2, 3 sobrados, junta e faz uma fachada. Repare, eles fazem isso, às vezes, num final de semana grande. Como eles fazem isso? É caminhão entrando e saindo. É material. Eles fazem isso mesmo no final de semana? Ou há uma conivência de quem devia fiscalizar com isso, que não é fiscalizado, sabe? E essa coisa, quando é um papelzinho que chega lá na prefeitura dizendo que em tal lugar está sendo construído uma construção ilegal. E aquilo dali passa de birô em birô sem tomar uma providência efetiva. Quando a prefeitura vai lá, a obra está terminada. Aí se diz, não, mas foi feito e ninguém viu. Eles fazem na calada da noite. Não é assim. E a responsabilidade do poder público? Cadê? Cadê a responsabilidade do poder público? Cadê a responsabilidade do poder público quando designa recursos que não são suficientes para que um setor específico da prefeitura dê conta dos desafios que salvaguardar um centro histórico, um sítio histórico? Não tem. Então, e aí, por outro lado, sabe o que acontece? Então, diante dessa fragilidade, e, por outro lado, atendendo os interesses do capital imobiliário, se cria esse discurso homogêneo, que Natália já falou, da descaracterização. E por que não se cria uma linha de crédito junto com Caixa Econômica ou com outros bancos, com o próprio BNDES, para que os proprietários dos imóveis possam fazer o restauro dos seus imóveis? Isso. Em vez de querer simplesmente derrubar os imóveis. Isso, muito bem, professora. Vamos voltar para a professora Natália. Professora, você falava de permanência, e a gente sabe que alguns monumentos, alguns templos, como as igrejas, que são muitas, né, os pátios, o próprio forte, ele consegue se preservar. Mas os sobrados, eles têm suas fachadas adulteradas ou simplesmente metem faixas comerciais na frente. Né? E aí queria que você explicasse mais um pouquinho, né? O que é que você considera de fato que é permanência e o que é descaracterização, né? Linkando com essa resposta que foi dada anteriormente pela professora Virgínia.
Então, Virgínia falou sobre essa descaracterização a nível do imóvel, né? E Valdir lembra muito bem como a gente tem alguns pontos dessa estrutura urbana que destacadamente as igrejas com seus pátios, o Forte 5 Pontas, o mercado, como pontos chave nessa estrutura urbana. Mas a gente tem uma leitura urbana, uma configuração urbana que permanece, né? De traçado urbano, de relação lote-rua, que vai para além da fachada de um imóvel isolado. Então, enquanto conjunto urbano, a gente tem uma permanência desse ponto de vista de estrutura urbana muito forte. E o comércio, né, que vocês estavam comentando agora, ele tem essa característica de, nos 3 capítulos que compõem essa segunda parte do livro, né, o capítulo que está sob minha responsabilidade, da professora Norma Lacerda, e de Isabela Dutra e Flaviana, todos 3 trabalham com essa dualidade desse comércio do chamado vulco-vulco dessa área de São José, dessa relação dele, como que dá essa vivacidade do bairro e que tem uma relação de identidade muito forte com o bairro de São José, mas também com essa necessidade de controle que não vem ocorrendo, como Virgínia já colocou, né? No limite dele não ser o meio para a descaracterização do bairro, né? Seja pela junção de edificações, como foi o exemplo que Virgínia deu, ou seja pela falta de uma normatização dos letreiros, que foi o exemplo que Valdir deu, né? Então, ele tem essa dualidade, né? No meu texto eu falo faço uma comparação, é como se fosse o canto do passarinho de São José, ao mesmo tempo que dá vida e o que aprisiona São José. Então, o que precisa é de uma política pública voltada para essas especificidades do bairro e que trate disso sem negar, mas entendendo que tem um desafio e uma problemática a ser enfrentada. Qual é a política específica para valorizar esse conjunto, né? E não para dizer que ele está descaracterizado e pressupor uma transformação radical. Professora Virgínia, o que o Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFPE, assim como esse livro que vocês estão trazendo, propõem para o poder público, né, para as pessoas, para que se possa ter um bairro bom e melhor e pungente e permanente? Valdir, o papel da universidade é trazer pesquisas e reflexões, né? As soluções, elas não saem da cartola de ninguém. Você sabe muito bem que entre um estudo que é feito na universidade e uma política que é levada pela prefeitura, que o prefeito é eleito, há um distanciamento muito grande, porque o âmbito da política eleitoral e da política partidária é muito distinto do âmbito da produção de conhecimento e de pesquisa. Então, o que nós podemos dizer é que tudo que isso aqui é fruto de pesquisa, no sentido de querer dizer, olha, o bairro de São José tem permanência, sim, e as descaracterizações podem ser tratadas de uma outra maneira. E nós podemos, num diálogo com a sociedade, com as autoridades, apontar saídas. Mas nós não somos gênios. Nós temos uma postura, o laboratório como todo, que nós não somos os gênios que saem ideias mirabolantes. Nós somos intelectuais que produzem conhecimento e que colocam o seu conhecimento para a sociedade. E é isso que nós fizemos e que nós estamos fazendo, inclusive, aqui agora. E que estamos colocando em diálogo, em discussão. Por quê?
O bairro de São José não está vazio. Ele está cheio de gente. Ele está cheio de atividade econômica. Não para. Se de noite ele fica vazio, eu pergunto se de noite, no Poço da Panela, não tem rua que você não passaria andando. Porque eu ando no Poço da Panela e eu sei que tem rua que você não passaria andando, porque ficaria com medo. Então, não precisa dizer que à noite você não consegue andar no bairro São José. À noite você não consegue andar em muito canto do Recife, porque não é o bairro de São José que é perigoso. É a cidade toda que é perigosa, porque o nível de pobreza e de disparidade social é muito grande. Então, quem tem algum dinheiro vive morrendo de medo nessa cidade. Não é? Então, vamos descolar os problemas e vamos dizer o seguinte: São José é para ser mantido, sim. Ele é essencial à cidade, sim. Tem soluções? Tem. Professora Virgínia, muito obrigado. Eu acreditava que fosse dar tempo de voltar para a professora Natália fazer as conclusões dela, mas o tempo chegou ao final. A gente poderia conversar muito mais. Exatamente, pois é, mas o tempo exatamente ele se limitou a 26 minutos e a gente fechou, né? Mas assim, com participações maravilhosas de vocês duas. Então a gente agradece a todas e todos também que nos acompanharam no Opinião Pernambuco de hoje. Lembrando que nas rádios, o Opinião, ele é veiculado de segunda a sexta-feira, às 8h30 da manhã, na Universitária FM e na Universitária AM. Para quem acompanha por lá, eu sou Valdir Oliveira. A todos, muito obrigado e até um próximo encontro.